O hino que nós acabamos de ouvir diz que eu não sou de Cristo. Digo, não sou meu, eu sou de Cristo. E coincide bem com o tema da nossa lição de hoje, que fala sobre liberdade cristã. O crente verdadeiro, ele pertence a Cristo, ele não pertence a si mesmo. E o tema deste hino é reconhecimento, que nós possamos reconhecer a nossa condição de servos de Deus e seguir ao Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, não é mesmo? Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo é o dia do Senhor e nós estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. E a revista nossa, a revista Palavra e Vida, da nossa Convenção Batista Fluminense. Estamos hoje na lição de número 5. O texto básico está lá em 1 Coríntios 8, do verso 1 até o capítulo 11, também o verso 1. Tema: liberdade cristã e crentes vulneráveis. Na cidade de Corinto, a maior parte da carne vendida nos mercados procedia de sacrifícios de animais em templos, espalhados pela cidade ou arredores. Isso provocou a curiosa pergunta dos crentes: se eles deveriam ou não comer carne. Não era uma questão nutricional, mas de profunda implicação espiritual. E é a resposta a esta pergunta que provocou os capítulos estudados nessa lição. Então vejamos o primeiro momento. Qual é a relação entre a idolatria e o açougue? A comunidade cristã de Corinto foi fundada por Paulo, livro de Atos, capítulo 18. Um pouco depois dele ter passado por Tessalônica e Atenas. Seus membros eram, na maior parte, provenientes do paganismo. Ela recebeu alguns judeus, passando a ser constituída, então, de uma maioria gentílica e de uma minoria judaica. 1 Coríntios 12, 2. Por trás das questões dos cristãos de Corinto, havia uma crise sobre os ídolos. Como muitos membros da comunidade eram neófitos, haviam deixado a idolatria não fazia muito tempo, a questão era se o cristão poderia comer carne do mercado ou se deveria evitar esse tipo de alimento. Quando se trazia alguma oferenda a uma divindade, as partes não comestíveis eram queimadas no fogo, junto com outras porções do animal. Uma parte era consumida num banquete ritual em homenagem à divindade, e o restante era oferecido no mercado público. Esta era a principal fonte de carne para os açougues da época. Paulo aborda o problema diretamente em 1 Coríntios 8, 5 a 6, seguindo a argumentação: como só há um Deus, e esse é o Deus de Israel, os ídolos não possuem existência real, não são vivos. Há muitos que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, há muitos seres imaginados pelas pessoas como deuses, com moradas nos céus ou na terra, mas todos só existem na imaginação do adorador. Apesar da primeira parte do argumento de Paulo apresentar os ídolos como coisas inocentes, no segundo momento ele afirma sua preocupação. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios
que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 20 e 21. A questão continua sendo o comer a carne ou não. Os ídolos continuam sendo nada, mas por trás de cada ídolo, Paulo vê demônios. Deuteronômio 32, 17. Eram os seres demoníacos que recebiam o culto prestado aos ídolos. Sendo assim, a idolatria não era simplesmente uma atividade neutra. Os demônios se aproveitavam da inclinação idólatra humana para receber o sacrifício. Logo, não se deve participar da ceia do Senhor e da ceia de demônios, ou seja, comer a comida dos ídolos. Como o mundo pagão estava imerso na idolatria, os não cristãos estão sob poderio de seres celestiais, demônios. A palavra demônio é raramente usada por Paulo, e além daqui, só voltará a ocorrer em 1 Timóteo 4, 1. No fim, nesta questão curiosa sobre comer ou não comer carne, está um significativo argumento do apóstolo. O problema não está realmente em comer comida sacrificada a ídolos, mas na consciência do irmão mais fraco, que ainda vê o ídolo como algo real, o que provocaria o escândalo. A discussão sobre as carnes se torna, então, um ensino importante sobre o que tem realmente valor na comunidade. As pessoas, qualquer tradição ou ensino que as coloque em segundo plano, é legalismo e egoísmo. Segundo momento da nossa revista: a participação na obra de Deus. No capítulo 9, o apóstolo insere no meio da argumentação a respeito da idolatria uma reflexão sobre o direito dos apóstolos e a forma como se dá a participação na obra de Deus. O apóstolo sentia um grau enorme de satisfação por pregar o evangelho, de tal forma que aplausos não faziam falta, ou mesmo lhes importava. O seu prazer era promover o reino de Jesus. Quando ele deixava de pregar, não era mais um apóstolo e deixava de ser ele mesmo. A pregação se transformou num elemento de identidade pessoal. Ele cumpria sua missão com alegria e prazer. Sua missão era difícil e perigosa, mas ele desenvolvia de livre vontade porque havia nele a convicção de que o que fazia não era para agradar aos romanos, mas a Deus, mesmo diante da falta de gratidão dos crentes ou da presença de violência dos incrédulos. Ele tocava seu trabalho com a certeza de que a única pessoa que ele precisava agradar era Deus. A única forma de não receber críticas é não fazer nada. As pessoas que mais as recebem são aquelas que mais trabalham na obra. É sensato, então, seguir o exemplo paulino e colocarmos o foco na satisfação do Senhor Jesus. É esta perspectiva que faz com que Paulo se fizesse judeu para os judeus, escravo para os escravos, livre para os livres, grego para os gregos. Ele possuía uma enorme capacidade de se adaptar às mais diferentes circunstâncias em função, sem se apegar a detalhes, justamente
porque ele sabia exatamente o que era importante e essencial na pregação do Evangelho. Paulo não escolhia público e com muita frequência o encontramos procurando justamente as pessoas mais difíceis para serem sua audiência. É confortável pregar para um auditório amigo e para pessoas que concordam com tudo que falamos, mas é muito complicado ministrar para pessoas que não querem ouvir o que precisamos falar. Entendamos que evangelizar no interior da igreja é fácil. Difícil mesmo é abrir a boca num lugar cheio de pessoas adversas. Estas pessoas que não gostam da igreja ou da mensagem do reino são justamente aquelas que se tornaram o alvo da carreira do apóstolo Paulo. Ele não se escondia no interior de uma comunidade de fé, lamentando que o mundo não queria ouvir o evangelho. Antes, se atirava no meio das praças e esquinas em busca das pessoas que precisavam de salvação. Há algumas pessoas que, esquecendo o alvo de seu trabalho, tornam-se inflexíveis, apropriando-se de uma inadequada ideia. Se o trabalho não for feito do meu jeito, também não o farei de jeito nenhum. Como ensina o apóstolo em sua comparação final no versículo 25, o envolvimento na vida da igreja implica em aprendizagem, que nos leva a mudar o que pode ser mudado. Se a mensagem para o mundo não muda, o mundo em torno da mensagem muda. Se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma de o alcançar. Terceiro momento, buscando o bem-estar do outro. Nós não somos mais donos do próprio nariz, depois de aceitarmos o senhorio de Cristo. 1 Coríntios 10, 1 até o 11, 1. A partir desse momento, vivemos em função daquele que Jesus chamou de próximo. Mateus 22, 37 a 39. O outro define os meus limites, pois o meu amor molda o meu comportamento. Comerei verdura com os vegetarianos e churrasco com os carnívoros, porque enquanto procuro o bem-estar do próximo, eu glorifico a Deus, o Criador de todos nós. O versículo 10, 27, nos lembra que é preciso ter algum tipo de associação com os incrédulos para evangelizar. Lembre-se, não é você viver como eles vivem, fazer o que eles fazem, mas é você manter um relacionamento com eles. Quando vivemos para a glória de Deus, aprendemos a chegar no coração das pessoas com o amor de Cristo. Um pouco antes de chegar a Corinto, Paulo pregou no centro de Atenas, numa região cheia de estátuas e deuses. De repente, ele percebe que havia uma que não tinha nome. Ele aproveitou essa oportunidade e disse: pois passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei até um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse porque adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, 23. O que Paulo fez? Em vez de dizer que tudo aquilo em que acreditavam os atonienses era bobagem ou besteira, ele aproveitou uma parte da própria fé deles para fazer a ponte com o evangelho de Jesus Cristo, que ele, Paulo, estava trazendo. Paulo não menosprezava os incrédulos. Ele os amou profundamente e pensava o tempo todo
numa forma de alcançá-los com o Evangelho. Ele pregava o preço que fosse, ou digo, ele pagava o preço que fosse para salvar uma vida, mesmo que para isso tivesse que engolir sapos, diz o ditado, né? E deixar seus direitos de lado. O outro vinha sempre em primeiro lugar. Belas palavras e ensinamentos de Paulo para nós. Conclusão. O princípio que guiará cada decisão do cristão é o amor. Uma pessoa que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo conseguirá encontrar maneiras apropriadas de responder a todas as questões de conduta moral. Nos tempos de Paulo, os pagãos tinham muitos deuses falsos, mas os cristãos sabiam que havia somente um Deus, o Criador de todas as coisas, e que a sustentava até então. Ele era o Senhor das suas vidas e amava profundamente o mundo. Em função desse amor, os crentes entendiam que podiam realmente todas as coisas, mas nem todas eram convenientes. Ou seja, posso fazer de tudo, mas nem tudo convém a mim. Para pensar e agir. Primeiro, você já parou para pensar que a polêmica da carne na igreja de Corinto se reproduz na atualidade todas as vezes que surge a questão de até onde é possível participar da sociedade secular? Segundo, como relacionar a liberdade dada pelo Espírito Santo com a necessidade de limites para nossas ações, a fim de não escandalizarmos determinadas pessoas. A Bíblia diz que se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Se beber leite escandaliza o teu irmão, não beba leite. Nós devemos fazer tudo para não escandalizar o nosso próximo. E, finalmente, é possível amar quem não gosta de nós? Pensa aí, seriamente, situação difícil, né? Será que é possível amar a pessoa que não gosta da gente? Vamos pensar um pouquinho nisso aí? Nós devemos amar todas as pessoas, até aqueles que não gostam da gente. Se Jesus fosse amar só os que gostavam dele, o que seria do mundo? O que seria de nós hoje? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta lição maravilhosa para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer a salvação em Cristo Jesus. E queremos, Deus, compartilhar essa salvação com tantas outras pessoas. E pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para levarmos uma palavra viva àqueles que ainda estão mortos pelo pecado. Ó Deus, usa-nos para a expansão do teu reino, para anunciar o teu evangelho a tantas pessoas que não conhecem a Cristo. Ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Precisamos, Deus, da tua direção. Queremos, Senhor, clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa pequena bisneta. Te agradecemos, Deus, pela cirurgia da Isa, está, graças a Deus, bem. Que o Senhor possa restaurar a sua visão a cada momento, Senhor, e que em breve ela esteja já mais tranquila nos seus procedimentos. Te pedimos, Deus, pela tua igreja, pelas tuas igrejas, pelos missionários, te pedimos pelos aflitos, pelos enfermos, ó Deus. Cura as enfermidades dentro do teu propósito, Pai. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos
mais uma melodia. Neste mundo, onde nós aprendemos que não somos donos de nós mesmos, para onde nós vamos? Estamos caminhando. Para onde? Se eu tiver Jesus ao meu lado, eu vou com Ele para onde Ele me levar, para qualquer lugar. Confiado em Jesus, nós caminhamos em plena segurança. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD em Casa, nossa escola bíblica discipuladora com você, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver agora. Que você possa estar na presença do Senhor, deixando Deus guiar os seus passos, que você possa estar buscando ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Os dias passam e haverá um momento em que alguém vai querer buscar o Senhor por você, mas não será mais possível, porque só você pode fazer isso. Abra o seu coração para Jesus enquanto é tempo. E hoje, domingo, dia do Senhor, mas também é o dia de você estar com a família. Hoje à tarde, vivendo aí momentos alegres com seus familiares. Aproveite esse momento. E logo mais, às 19h30, estamos ali na primeira Igreja Batista aqui de Itaperuna, esperando por você para juntos celebrarmos ao Senhor. Será um momento de muita alegria no coração. Cantarmos, ouvirmos a voz de Deus, falarmos com Deus e vivermos para o Senhor. Faça isso, esperamos você ali para estarmos juntos celebrando ao Senhor. E amanhã, segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta trazendo mais uma devocional para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz do Senhor. Amém?